Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a nossa revisão da nossa primeira prova de cálculo 3, né? Essa aula, pessoal, está sendo gravada. Qualquer coisa, se a aula estiver travando, né, você não puder acompanhar até o final também, se vocês forem sair assim na metade, não se preocupe que vocês podem acompanhar depois da gravação. No final da aula eu vou colocar no YouTube, viu? E também vocês podem até consultar outras aulas também, viu? Vamos lá. Então, ó, nessa prova, gente, temos duas unidades específicas aqui para ser trabalhada, para ser estudada e resolver os exercícios, né? A gente precisa saber, então, coisas da unidade 1 e da unidade 2. O que é que fala essas duas unidades? A unidade 1 é funções de várias variáveis reais e a unidade 2 é limite e continuidade. Eu vou começar, pessoal, na revisão, falando mais da teoria. Depois a gente parte para a parte bruta, que é conta, né? Mas é fundamental, gente, a gente saber a teoria, as definições. Por exemplo, aquela questão do fórum, se você sabia a definição direitinho, você responde ela tranquilamente a primeira questão. Viu? Então, com o complemento que eu vou dar aqui para vocês sobre a unidade 1, vamos voltar lá no fórum e vamos responder a questão do fórum. Vamos lá. Então, ó, eu coloquei essas setinhas aqui, ó, ligados aqui ao cálculo 1, porque esses assuntos, funções e limite de continuidade, a gente já trabalhou já em cálculo 1, né? Alguém pode até perguntar, professor, por que a gente está estudando isso de novo? A gente já viu em cálculo 1 funções, limite, continuidade, derivada integral. Por que a gente está vendo isso de novo? É porque aqui tem uma certa diferença no cálculo 3, né? No cálculo 3, a gente está estudando coisas que são definidas por mais de uma variável, gente, por mais de uma coordenada real, viu? Alguém pode falar, mas isso não tem lógica. Tem lógica sim, gente, viu? A gente não vive nas coisas que é só dada por um número, não, que é só uma dimensão, não. Lá no cálculo 1, sim, as coisas é só uma dimensão. A dimensão lá do cálculo 1 é 1, né? As coisas é só os números reais. Mas aí a gente não funciona, as aplicações que a gente tem no nosso mundo não é só em uma dimensão, não. As coisas são de duas dimensões, três dimensões e até mais também alguns problemas. Então, por isso que a gente precisa estender esses conceitos de cálculo 1, esses conceitos de funções, limite, derivada integral, para coisas que têm mais de uma dimensão, viu? Porque as coisas não funcionam em só uma dimensão. Por exemplo, vocês entenderam o que é dimensão. A gente, ó, se nosso mundo fosse em uma dimensão, como é que vocês acham que ele seria? Se o nosso mundo fosse uma dimensão, ele seria assim, ó. Ele seria uma reta. E a gente seria pontos. A gente não ia ter tamanho nada de lado, de frente, de cima para baixo. A gente ia ser só um ponto só. O que a gente pode fazer aqui, professor, no nosso mundo de uma dimensão? A gente só pode fazer dois movimentos: esquerda e direita. Imagina aí, você está no mundo de uma dimensão, só poder andar esquerda e direita. E a gente é só um ponto só. Ah, professor, mas se eu saltar, se você saltar um pulo aqui, ó, você vai para fora. Você vai cair fora da Terra, se a Terra fosse uma dimensão só. Você ia estar voando no espaço. Porque a nossa Terra aqui em uma dimensão é só a reta. Só podemos andar esquerda e direita. Se você saltar, você sai fora da Terra. Viu? Mas a Terra não é uma dimensão só, a gente sabe disso, né? A gente tem coisas, né, no nosso mundo mesmo que funcionam com mais de uma dimensão. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, né? Fazer aqui um rascunho. Por exemplo, os jogos eletrônicos, né? Os jogos de videogame. Muita coisa é no R2 e muita coisa também é no R3. Por exemplo, os jogos mais antigos, a maioria era tudo no R2, era no plano. Viu? Era no plano. Ah, professor, alguém pode perguntar, professor, como é que a gente seria no plano, né? Como é que se a Terra fosse um plano, como é que a gente ia viver? Como é que a gente seria? Se a gente morasse no plano, aí a gente seria mais ou menos assim, ó. É como se a gente fosse, a gente podia ser pessoa mesmo normal, um bonequinho, né? Só que a gente ia ser um pedaço de papel amassado no plano. Ia ser assim. A gente não ia poder ter altura. Só que a gente podia andar para agora, para cima, para baixo, para a esquerda, direita, né? Só que a gente ia ser um pedaço de papel fixado no plano. Se o nosso mundo fosse no R2, né? Todo mundo ia estar achatado, viu? Se fosse no plano, mas a gente não vive no plano, né? A gente vive no R3, né? Pelo menos eu acho que a Terra é uma esfera, né? E a gente vive no R3. E aí sim, as coisas são em três dimensões. A gente tem o quê? A gente pode tudo que a gente vê, agora a gente pode dar três coordenadas.
largura, comprimento e altura, né? Ah, tem umas coisas que não tem altura, né? Como é que são 3 coordenadas? Sim, é porque nesse caso a terceira coordenada é igual a 0. Ah, professor, eu tô ali, na Terra tem um pedaço de papel. Isso aqui tá no R3 não. Ele só é definido em 2 coordenadas. Realmente esse cara aqui é como se ele estivesse no plano, né? Mas ele tá no R3. É como eu falei, ele pode ser dado em 3 coordenadas. Como ele tá no plano, né, ele é achatado em um dos lados, é porque a terceira coordenada dele é igual a 0. Então a gente vive, pessoal, no mundo R3. As coisas são em três dimensões. Tudo que você está vendo agora na frente de vocês, eu estou vendo aqui agora o meu monitor aqui, né? É tudo em 3 dimensões. Eu consigo ver a largura, o comprimento e também a altura se eu olhar um pouco para o lado. No plano, não. No plano, se a gente fosse todo mundo achatado, você poderia andar aqui para lado, qualquer lado aqui. Eu não ia ver a altura de ninguém, eu não ia ver o comprimento de ninguém. Porque é todo mundo aqui em R2, todo mundo só tem 2 coordenadas. Viu? Então a gente vive nas coisas em 3 dimensões, né? E se a gente vive nas coisas em 3 dimensões, a gente precisa saber como fazer cálculos em 3 dimensões, com coisas que são dadas em 3 dimensões. Tem aplicações? É só o que tem, gente. Aplicações. Por exemplo, vocês vão vender um terreno, né? Vocês vão vender um terreno. Vocês usam uma medida só para vender o terreno? Às vezes sim, né? A gente pega só o tamanho da nossa área lá do terreno. Mas essa área, ela foi dada através de 2 valores. Quais são? O valor do terreno na horizontal, né, e o valor do terreno na vertical. É assim que a gente tira a área de um terreno, a gente pega esses 2 lados aqui, multiplica e tira o valor da área. É isso? Então, para calcular a área de um terreno, a gente usa 2 informações. Okay? Então, é só o que tem no nosso mundo em R3, né, no nosso planeta Terra. A gente faz contas que usa elementos que têm mais de uma dimensão, mais de um número para representar aquilo. Aí tem outros exemplos também. Se eu quero calcular aqui, no caso, o volume de uma caixa d'água, né? O que é que cabe dentro de uma caixa d'água? Quantos litros cabe dentro de uma caixa d'água? Eu vou usar um valor só? Não. Eu vou usar aqui as dimensões da caixa d'água, as 3 dimensões dela. Eu vou olhar o tamanho dela aqui na superfície e também a altura. Basicamente são 3 valores. Como é que eu tiro o volume, por exemplo, de uma casa que é um paralelepípedo? Eu tenho que pegar as dimensões da casa, né? Largura, comprimento e altura e multiplicar as 3 e vai me dar o volume. Então a gente tem várias aplicações. Então a gente usa muito cálculo, né? Em coisas que tem mais de uma dimensão. Não só uma dimensão, como lá no cálculo 1. Viu? É por isso que a gente estuda essas coisas aqui. Por isso que a gente começa com essas funções de várias variáveis reais. Porque é a nossa base. Né? A nossa base é elementos que tem mais de uma variável e a partir deles a gente vai fazer funções, né? Vai fazer transformações, calcular limites, derivadas e integrais. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa, pessoal, qualquer pergunta, vocês podem levantar a mão, viu? Vocês podem falar aí, fica à vontade. Ó, deixa eu fazer aqui outro rascunho aqui, ó. Outro rascunho. Os espaços que a gente estuda aqui, pessoal, nossos conjuntos são os conjuntos n-dimensional, viu? Pode ser a reta. Né? A reta a gente nem precisa focar tanto porque a gente já estudou no cálculo 1. É mais de uma dimensão. Então a gente vai trabalhar o nosso espaço, é o R2, o R3, o R4, né? Mas na maioria das vezes, como a gente quer olhar mais para a parte geométrica, a gente vai trabalhar mais com esses dois aqui, ó, o R2, o R3. Ou seja, então botem isso na cabeça de vocês. Todos os elementos que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina são coisas que têm mais de uma dimensão, viu? São coisas que têm 2 coordenadas ou então tem 3 coordenadas. Pode ter mais de 3, professor? Pode, né? Pode ter 4, pode ter 5, pode ser 6. Mas a gente fica mais no R2 e no R3 porque são as que a gente consegue ver de forma geométrica. A gente consegue fazer um desenho e ver o que está acontecendo às vezes com a função. Beleza? E aí, ó, para representar no R2, a gente para representar um cara que está no R2, todo cara no R2 ele tem 2 coordenadas, né? Ele tem uma primeira e tem a segunda coordenada. Aí a gente chama a primeira de X, a gente chama a segunda de Y. Mas não fiquem presos nas letras, viu, pessoal? Aqui é só para representar as 2 coordenadas. Eu posso colocar qualquer coisa. Posso colocar AB, posso colocar delta X, delta Y, não importa. O que importa é eu entender. Um cara no R2 ele tem 2 coordenadas. Entendo isso. O que são os elementos do R3? Os elementos do R3 são coisas que têm 3 coordenadas. Então, eles são dados por 3 números reais. Aí, para representar, na maioria das vezes, a gente bota X, Y, Z.
Mas isso importa, essas letras? Não, eu posso botar qualquer letra que eu quiser. Eu posso botar A, B, C, posso botar Z, W, X, K, não importa. O que importa é entender. Ah, no R3, o cara ali tem 3 coordenadas. Beleza? Então fiquem cientes disso. O espaço que a gente está trabalhando e os elementos desse espaço. A gente, às vezes, o pessoal vai fazer contas e não sabe nem o que é que está mexendo. O cara que você está mexendo, ele é o quê? Ele é uma coordenada, ele é um par, ele é uma tripla, ele é uma matriz. Primeiro a gente tem que saber essas definições iniciais. Beleza? Deixa eu voltar então aqui para o tema principal da unidade 1. Cadê meu rascunho? Tá aqui. Deixa eu só apagar esse monte de risco que eu fiz aqui. Ah, tá aqui. Ó, gente. Deixa eu ver se é aqui. É aqui. Ah, tá aqui. Ó, o tema principal, pessoal, da unidade 1 é a gente entender funções de várias variáveis reais. Então, a primeira coisa é saber o que é uma função de várias variáveis reais. Viu? Primeira coisa é isso, a gente tem que saber. Tem, às vezes, professores de matemática, a gente chega perguntando o que é função. Aí o cara chega e só responde assim de forma bruta. Ah, a função é dado um conjunto A contido nos reais, dado um conjunto B contido também nos reais. Uma função é f de A que sai em B, onde tal é uma regra, uma lei que associa um elemento de A a um único elemento de B. Alguém pode chegar assim, sim, mas aí, me diz de outra forma, me dê um exemplo aí na vida real. Aí o cara, não, função é um conjunto A, aí não sabe. Não sejam assim, gente, viu? Além de saber a definição de forma formal, aquela que está escrita bonitinha do livro, né, saiba mais do que aquilo. Saibam traduzir as palavras de vocês. Entendam realmente o conceito. Se você entende o conceito, você pode pegar aquele conceito, pode modelar e pode escrever do jeito que você quiser. Viu? Então, vão ficar bem claro para vocês entenderem o que é uma função. Né? Uma função, gente, é simplesmente isso. Eu falo sempre assim para meus alunos: função é isso. É você pegar uma coisa, eu até faço esse rascunho, é pegar uma coisa e transformar em uma outra coisa. Viu? Só que essa transformação tem que ser de forma única. Esse é o detalhe. Pronto, se você entender isso aqui, ó, pegar algo e transformar em uma outra coisa de forma única. Isso é uma função. Viu? Aí, né, essa coisa aqui, eu boto uma coisa, porque pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Pode ser um número, pode ser um par, pode ser uma tripla ordenada, pode ser uma matriz. O que importa é isso, é pegar algo e transformar de forma única. Tudo que acontece, esse joguinho aí, ó, é uma função. Beleza? Então, se alguém chegar para você, perguntar para você, quando você dá o assunto de função, falar assim, ah, professor, mas traduz aí, me dê um exemplo. Ó, a função é isso, você está pegando algo e está transformando em uma outra coisa e sempre essa transformação tem que ser de forma única. Tem exemplos na vida real? É só o que tem, gente. É só o que tem. Vamos pegar o exemplo da área mesmo, né? Da área de um terreno. A área de um terreno é uma função? É para ser. Né? É para ser uma função. Dependendo do valor da área, né? A área lá da fazenda. Às vezes vou pegar o nome de alguém aqui para citar exemplos, viu? A área aqui do James, né? A fazenda do James, a área tem certas medidas. Aí ele falou que o valor dessa fazenda aqui é tantos reais. Beleza, se ele fazer dessa forma aqui, isso aqui é para ser uma função. A área corresponder a esse valor de forma real. Mas aí, ó, se chegou um cidadão, né, querendo comprar o terreno do James. Aí o cara quis testar o James. Ele chamou o irmão dele também. Ele perguntou primeiramente um valor. O James disse que era 50 mil. Aí ele chamou o irmão dele. Aí o James disse que essa mesma área é 100 mil. Isso aqui pode ser ainda a função? Pode ou não pode? Não pode. Né? Não pode. Aí o cara tá enrolando vocês. Acabar tá enrolando vocês, né? Se a mesma área, né? Aquela mesma área tá dando dois valores diferentes, isso aqui fura o nosso conceito de função, que tem que ser o quê? A transformação tem que ser única. Tem que ser única. Então aqui não está sendo única. O mesmo terreno está sendo um valor e o mesmo terreno está sendo outro valor. Não pode acontecer isso. Isso não é a função. É que nem, por exemplo, o exemplo da pizza, né? Que eu comentei esse exemplo para os meus alunos em relação ao Fórum 1. Se eu pegar uma pizza, o tamanho, por exemplo, fui lá na pizzaria e o tamanho da pizza, eu pedi uma pizza M e ela foi R$50 num certo dia. Eu fui lá no outro dia, eu pedi a pizza M e a pizza foi R$70. Isso aqui é uma função?
Não, o Caba tá enrolando vocês também. Não pode um tamanho da pizza gerar dois valores, né? Dois preços diferentes. Claro que tem outros fatores por aí e tudo mais, né? Eu sei, questão da. Digamos que ele mudou, né? Mas digamos que nunca mudou. É sempre assim, o valor. Eu cheguei lá, se foi 50, aí o cara pediu também, deu 70. Isso aqui é uma função? Não. Não está sendo uma transformação de forma única. Eu não estou associando essa minha dependência aqui, ó, em um outro resultado de forma única. Está gerando dois resultados de forma diferente. Isso é uma função? Não é. Isso não é uma função. Então tem vários exemplos, pessoal. Tudo que acontece assim, de forma única, essa dependência, uma relação entre duas variáveis de forma única, é uma função. Viu? Por exemplo, a idade da gente é uma função? É uma função. Você não tem como você pegar e ter duas idades diferentes. Não tem como. É uma função e ainda é uma função injetiva. Viu? Então tem vários exemplos aí. Tudo que acontece essa relação entre duas variáveis de forma única é uma função, né? Aí a gente vai agora só pegar esse conceito e estender para as nossas situações. O que é a nossa situação? A gente está em um espaço que as coisas têm mais de uma variável, é dado por mais de um número real. Como é que a gente traduz o conceito de função? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai pegar algo aqui e vai transformar isso em quê? Em um único número real. É a mesma coisa. A única diferença é isso, que os nossos pontos agora, os nossos elementos, eles são dados por mais de um valor, não é um valor só. Lá, por exemplo, o tamanho da pizza, né? Pronto, era só isso. Me gerava um preço. Beleza, ali é uma função de uma variável. Agora, o que é a função de várias variáveis reais? Você vai pegar um elemento que é representado por mais de um número e vai me gerar um único número real. Se me gerar um único número real através de uma lei, através de uma regra, é uma função de várias variáveis reais. Por exemplo, a área do terreno, né? A área do terreno é uma função? É para ser, né? E aqui, ó, quais são as dimensões que ele vai pegar? Todo o elemento aqui de área, né, vai ser dado por dois valores. O valor aqui na horizontal do terreno e o valor na vertical, né? Aqui é horizontal, quer dizer, horizontal e vertical. E aí, ó, esses valores, né, eu vou fazer uma conta diária e vai me gerar um preço. Isso aqui é para ser uma função. Os nossos elementos são o quê? Os elementos aqui, ó, são dados por essas duas coordenadas. O valor das dimensões na vertical e as dimensões na horizontal. Aqui eu estou pegando um elemento do R2 e transformando em algo de uma dimensão, que é o número real. O volume de uma caixa d'água é uma função de várias variáveis reais? Também. Né? Se eu quero calcular o volume de uma caixa d'água, eu pego três dimensões. Viu? Eu pego as três dimensões da caixa d'água e isso vai me gerar o quê? Vai me gerar o volume da caixa d'água. Pera aí. Alguém comentou aqui. O problema do f de x ser gerado por duas maneiras, em x maior que y e x menor que y, é que gera valores diferentes. Agora a pizza fez mais sentido. Sim, ficou claro da questão da pizza não ser uma função, né? Porque não pode, se eu estou pegando uma pizza, né? Não importa os valores que eu estou pegando para gerar pizza. O que importa é a pizza dele ser fixa o tamanho dela. E o que é que eu quero extrair dali? O preço. Se a mesma pizza está dois valores diferentes, dois preços diferentes, o caba tá enrolando a gente é porque não é uma função. É para ser algo único. Viu? É para ser algo único. Beleza, gente? Então, isso que é a função. Entendo esse conceito, gente. Entendo esse conceito. Então, ó, o que a gente precisa saber de função? A definição, que foi o que eu falei para vocês. Viu? Sempre isso, gente. Transformar elementos que têm mais de um número real em um número real, através de uma lei ou uma regra. Aí, né? Aí a gente vai para a parte algébrica. Como é que a gente representa isso? A gente representa assim, né? Ó. A gente representa a função por alguma letra, geralmente pela letra F, né? O primeiro conjunto que a gente colocar aqui é os elementos que a gente vai jogar pela função, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o R2. E essa setinha aqui é justamente está implicando onde é que o resultado vai cair. Os elementos vão se transformar em quem? Aí o nosso caso aqui do cálculo 3, os elementos vão ser tudo números reais. Vão virar um número só, vão virar um número fixo. Beleza? Então aqui, ó, essa função de R2 em R, o que ela está fazendo? Entendo isso. Ela está pegando um elemento que tem duas coordenadas, tem dois valores e vai me dar um valor só, uma constante só. Como é que ela vai me dar isso? Aí depende da função.
Para cada função tem uma regra específica, viu? Para cada função tem uma regra específica. Beleza? No caso, aquela questão do fórum, ela é uma função por partes. Ela é uma função por partes porque ela é dividida em duas situações. Deixa eu tirar o nome de funções, porque eu ainda não sei o que é, se é função ou não. Viu? No caso, aquela lei, aquela regra, ela é dada em duas formas. Viu? A lei é chamada funções por partes. Não sei se é função ainda não. Mas é a mesma coisa. Qual a diferença, professor, daquilo ali? A diferença é que ele está fazendo o seguinte: para certos elementos, a transformação é essa. Para os outros elementos do conjunto, a transformação é essa. É tipo como se estivesse quebrando. Ó, os caras aqui desse lado vão virar isso. Os caras do outro lado vão virar esses camaradas aqui. É tipo isso. Está quebrando os elementos do conjunto e está transformando, dependendo da lei ou da regra, a transformação. Calma que eu vou encaixar tudo isso lá no fórum e vamos responder o fórum. Aí vocês vão ver que é só isso. É só isso. Era só um detalhe. Mas deixa eu só complementar aqui tudo que está relacionado com funções que a gente precisa saber para responder as questões, né? Ó. Beleza. Então a gente já definiu o que é função, né? Ó. Os elementos que estão saindo, pessoal, do primeiro conjunto, eu vou botar assim para ficar de forma mais clara. Os elementos que estão saindo aqui pelo primeiro, os elementos que a gente vai jogar e transformar pela função, a gente dá o nome de domínio, né? Domínio. Os elementos que vão ser transformados, né? A gente sabe que é chamado de contradomínio. E o nosso contradomínio sempre vai ser os números reais. Beleza? E aí, ó, os caras que são transformados pela função, os resultados que vão ser transformados pela função, são os caras que pertencem à imagem. Imagem e contradomínio podem ser diferentes, entendo isso. Diferença de contradomínio para imagem. O contradomínio é quem? É o conjunto que os camaradas ali vão associar, vão ser transformados. Todos vão ser transformados aqui, ó. Todos vão ter uma certa relação aqui do outro lado? Nem sempre. Nem sempre. Viu? O contradomínio são todos esses elementos aqui, ó. Mas veja o que alguns ficaram faltando. Isso influencia na função? Não, isso não influencia nada. O que importa é que a transformação seja, a relação seja única. Beleza? É única. O que importa é isso. Pode sobrar, cara, aqui pode sobrar tranquilamente. O que importa é que cada um desse lado aqui, ó, está transformando de forma única. Esses caras que são transformados pela função, foram transformados, eles pertencem à imagem. Essa é a diferença, viu? Deixa eu apagar aqui. Aí tem certas questões que ele pede para a gente desenhar o domínio da função, né? Ele pede para a gente encontrar o domínio. Como é que a gente encontra o domínio, professor? Aí vai depender da questão, viu? Vai depender da questão. O domínio, a gente vai basicamente olhar para os elementos que podem ser encaixados por aquela função. Eu posso jogar qualquer ponto lá na função, posso jogar qualquer valor e me dar imagem? Vamos ver, isso depende da função. A imagem também, isso é dada pela lei da função, né? Por exemplo, se eu estou calculando a área de um terreno, o que é que vai ser a imagem? Quais são os valores específicos que podem tirar da área de um terreno? Posso ter valores negativos? Não, né? Ninguém não vai vender algo negativo para ninguém. É valores positivos. Então, os valores do terreno, a imagem, são todos reais e positivos. Ok? E aí, ó, passando pela parte do domínio, passando pela parte da imagem, né? A gente tem bem aqui um certo desenho, que é a parte do gráfico. Aqui, às vezes, gera um pouco de dificuldade, né? Porque até no R2, beleza, dá para a gente desenhar. Porque no R2 a gente conhece ali o plano cartesiano, dá para a gente fazer um desenho, função de uma variável. Já quando é no R3, aí que complica. Aí um desenho, às vezes dá para a gente fazer um certo rascunho, e às vezes nem dá. Às vezes só no computador, utilizando algum programa para a gente fazer o gráfico. Mas aí, o gráfico, pessoal, segue a mesma metodologia lá da função de uma variável. O que é o gráfico, professor? O gráfico, gente, é um conjunto de pontos formados por o ponto e pela sua imagem. A gente monta essa tabela do ponto da sua imagem e joga lá no espaço, dependendo de qual contradomínio. Por exemplo, lá uma função de uma variável, a gente joga o gráfico no R2, é sempre numa dimensão a mais. Se a gente estiver fazendo a função no R2, a gente vai fazer o gráfico aonde? No R3. E até aqui a gente dá para desenhar. Fora daqui, não dá mais para desenhar. Se for no R3, não dá para fazer o gráfico no R4.
A gente não consegue ver as coisas no R4. Viu? Até no R1, no R e R2. As funções definidas nesses dois conjuntos aqui. Beleza. E aí tem outras coisinhas aqui também, né, relacionadas a funções. Para fazer o gráfico, a gente usa também coisas chamadas de curvas de níveis, que isso eu vou falar quando for fazer um exercício. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui relacionada com funções. Basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. Beleza, beleza. Vamos fazer agora questões. Vamos fazer questões. Vamos puxar tudo agora que eu falei, né? Eu falei só teoria, vamos puxar para a parte das contas, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Alguma pergunta? Podem fazer, gente. Deixa eu falando sozinho, não. Sejam criativos também, gente. Se vocês têm uma dúvida assim... Dúvida só na hora que a pessoa começar a responder as questões. Bora fazer uma questão aqui. Vou começar pela questão do fórum. Né? Eu sou bonzinho com vocês. Cadê o fórum? Deixa eu baixar o fórum aqui rapidão. Eu quero pegar o enunciado do fórum. Pra gente copiar aqui. Rapidão. Mas aí, enquanto eu vou baixando aqui, o que vocês acham? É função ou não é aquilo ali? Professor, pelo que a gente estava comentando no grupo, não é. Nossas discussões. Por quê? O que não é? Não fala não, Marcos. Quero ver o pessoal aí. O que vocês acham que não é? A pessoa pode deixar o Marcos falar. Oxe. Não, é porque o Marcos ele já comentou comigo aí. Ele já sabe mais ou menos o caminho. Quero vocês, se vocês não discutiram, falem a opinião de vocês, gente. Não tem nada a errar, não, gente. A gente tá aqui para aprender. A gente tem que ficar andando lá naquelas fronteiras. Exercício, não conseguiu, vamos voltando, vamos rodando, vamos falar com o professor. Não tem nada a errar, não pode errar na prova. Mas aí, o que vocês acham? Por que não é? Por que é a função? Jogue, vendo o peixe de vocês. O que foi que falou? Eu acho que não é uma função porque está gerando duas imagens. Aí não está sendo de forma única. O que está gerando duas imagens? A definição, a regra que foi criada lá, que eles definiram. Deixa eu me responder, né? Só porque ele está aquela regra daquela forma, não tá aqui, né? Não quer dizer que é duas imagens separadas, não. Viu? Ali ele é como se o que é a função? Eu vou estabelecer uma regra, todo mundo vai transformar assim, beleza. Essa é uma função única. A transformação acontece de forma única. Essas funções quebradas por partes, né? O que é que o cara está fazendo? O cara está estabelecendo duas regras numa mesma função. É como eu falei, é tipo, os elementos de um lado vai se transformar utilizando essa regra, os elementos do outro lado vão fazer essa outra regra para se transformar. Isso pode ser função? Vamos ver. Se todo mundo de um lado se for de forma única, é função. Se todo mundo do outro lado também se transformar de forma única, também é função. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui bem rápido. Vou pegar aqui o conjunto dos números naturais. Professor, de forma única, se der o mesmo resultado que o senhor está falando? Isso, vou pegar o conjunto dos números naturais e vou fazer duas regrinhas. A primeira regra vai dar 1 se todo mundo for positivo. Ou for positivo não, se todo mundo for par. E vai dar 0 se todo mundo for ímpar. Isso aqui é uma função? É ou não é? É uma função. E vejam que é duas regrinhas. É como eu falei, isso aqui, se eu botei duas regrinhas, não quer dizer que eu estou quebrando a imagem única, não. É como eu falei, eu só estou quebrando uma regra em duas. O que importa tem que ser... É porque eu não expliquei direito. É como se fossem duas regras que não se alinhassem, né? Se juntassem para chegar numa imagem igual. Não, mas ainda não interfere, não. Eu posso fazer coisa diferente. Eu posso dar um... É isso?
Pode terminar, professor. Pois Tava é, sorrindo. eu posso definir regras aqui adoidadas. Ó, os caras pá vão dar mais infinito. Os caras ímpar aqui vão dar raiz 5 menos tal. Não sei se foi mais ou menos isso que você falou. Ó, tô fazendo coisas aqui diferentes, mas aqui é uma função. É para ser uma função. Não vou botar infinito não, porque infinito não é um número fixo. Infinito é mais a questão de limites. Eu vou botar 1 menos 50 mil. Tipo isso. Olha, as regras aqui não tem nada a ver com a outra, mas isso aqui é uma função? É. Todo par vai se transformar nesse camarada aqui e todo ímpar vai se transformar nesse cara aqui. É uma função, todo mundo se transforma de forma única. Ah, então agora eu confundi tudo. Deixa eu pegar aqui o fora, né? Quando eu pensei Mas que eu tá tava por aí, ó. entendendo, eu Tá tava por aí. descendo a madeira sem freio. Mas tá por aí, ó. É você ver a função. Você tem que ver a função. Você não pode olhar a função do jeito que tá e dizer, ah, isso aqui não é. Vamos pegar aqui a função. A primeira coisa, gente, tá uma função, entenda o que está acontecendo. Primeira coisa é isso. Entenda o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui a opinião de vocês. Eu botei tanto quadro aqui que eu não sei mais nem onde é que eu tô. Acho que eu tô aqui. Vou usar aqui, vou só apagar. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui. Alguém falou uma coisa aqui. Mas no caso lá não define um resultado só, porque eu fiz os testes com x maior ou igual que y e x menor que y e deram um resultado diferente. Quais foram os valores? Qual foi que você jogou? Ó, primeira coisa, vamos entender a função. A função é do R2 em R, né? Ou seja, ela vai pegar um cara que tem dois valores e vai transformar em um valor só. Em um valor só. Como é que ele vai transformar? Através dessa regrinha aqui, ó. Através dessa regrinha aqui. A primeira regrinha é como, professor? Vamos interpretar. A primeira regrinha diz o seguinte: se o primeiro valor da primeira coordenada é maior ou igual que a segunda coordenada, a transformação vai gerar através dessa regra. Beleza. A outra regra é o seguinte: se a primeira coordenada for menor do que a segunda, menor ou igual, o cara vai se transformar a partir desse resultado aqui, a partir dessa regra. Aí foi colocado aqui dois exemplos aqui, dois, né? O 2, 1, qual vai ser a imagem dele? Aí vamos observar, o 2, 1, a primeira coordenada, a segunda é maior. Quem é maior que quem? O 2, 1, ó, a primeira coordenada é maior do que a segunda. Qual a regra que eu vou utilizar, a primeira ou a segunda? Vamos ver. Vou usar a primeira. Tá aqui, ó, a primeira, ó, são os caras que a primeira coordenada é maior que a segunda. Então, o 2, 1, eu vou substituir os valores aonde? Na primeira regra. É só substituir. Aí foi só substituindo, ó. Substituiu, né? Fez um determinante de ordem 2, que é o quê? Multiplica a diagonal principal positiva, multiplica a diagonal secundária negativa. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1, essa aqui multiplica trocando sinal. Fica menos 2 e fica 2 positivo. Aí é 2, né? E aqui no final tem o mais 1. 2 mais 1 é 3. Pergunta, esse camarada aqui transformou em um único elemento? Sim, transformou. Então, até aqui tá ok. Beleza, né? Aí foi colocado outro exemplo. Vamos ver quanto é a imagem do 1, 2 por essa função. Aí você vê qual você vai usar. Vamos usar de cima ou de baixo? Vamos ver. O 1, ele é menor ou igual que o 2, né? Beleza. Vamos ver aqui. O 1 é menor do que o 2, eu vou usar de baixo. Como? Só substituir. Substituir o x por 1 e o y por 2. Ó. Substituir. Fez a conta, fez o determinante. Vai dar 2, ó. Aqui vai dar 0. Então fica só o 2 e aqui repete o menos 1. 2 menos 1 é quanto? É 1. O cara 1, 2 gerou uma única imagem? Gerou também. Beleza também. Só que eu posso concluir agora que isso aqui é uma função por causa de dois exemplos? Não. Eu preciso ver mais além. Será que essa regra agora vale para todos os elementos? Ou tem alguns elementos que dá problema? Professor, se os números forem iguais. Vamos ver, né? Pera aí, deixa eu só usar o exemplo da Josilda, né? É isso? Ela diz 3 e 4, né? O que foi o 3 e 4? Josuíla, foi mal. Josuíla, né? O que foi que aconteceu o 3 e o 4? Deu problema? Ele não deu a imagem só? Ó, o 3 e 4. Vou utilizar qual a regra, pessoal? De cima ou de baixo? Qual é? O 3, ele é maior ou menor que o 4? O 3, ó, ele é menor do que o 4. Qual é a regra que eu vou utilizar? A de baixo, ó.
a primeira é o x e a segunda é o y. Vou utilizar a de baixo. Então, ó, esse cara aqui, ó, a imagem dele, o f de 3, 4, vou usar a segunda lei. Só substituir. Determinante, o x vai ser quanto? Vai ser 3, né? 0, 0, e o y é quanto? É 4. Tudo isso subtraindo com menos 1. Oi. Repete, por favor, aí. Aonde? Qual é o critério que sim. a pessoa tem que observar Sim. para saber qual das duas regras vai ser utilizada? Tá. É porque o senhor falou um pouco rápido e eu não entendi direito. Tá bom. Ó, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Tem um monte de coisa aqui. Ah, tá aqui. Melhor, pronto. Ó, quando a função é uma regra só, assim, de uma variável, aqui tá na cara. Todo cara que eu jogar, eu vou só substituir. A regra é única. Agora, quando essas funções elas são quebradas, eu tô botando aqui de uma variável, mas funciona também para duas variáveis. Quando a função é por partes, dessa forma aqui, a leitura que você sempre faz é sempre basicamente do final. Ele faz sempre assim, ó, ele já dá o resultado e aqui ele fala a condição. Ah, a condição é o seguinte, os caras são maiores do que 0. A outra regra qual é? Aqui já é o resultado e a regra é o seguinte, são os caras que são menores ou iguais a 0. Então você sempre olha o final e vê se encaixa ou na primeira ou na segunda. Por exemplo, lá na função era... Cadê onde é que eu tô? Aqui, né? Ó, o 3, 4. Aí vamos olhar aqui, ó. Qual das duas partes, qual das duas desigualdades ele está se encaixando? O x é a primeira e o y é a segunda. A primeira coordenada é maior ou igual ou a primeira coordenada é menor ou igual? Só olhar. Maior. Menor. Maior, né? Menor, né? Ó. O x é o 3. O 3 ele é menor ou igual que o 4, né? X é menor ou igual que 4, não é? Se ele é menor, aí eu vou utilizar essa aqui de baixo. Ok? É assim que você faz a leitura. Olha para o final, vê qual os pontos aqui, ó, o x e o y, qual vai se encaixar, qual das desigualdades é menor ou maior, e aí depois substitui na lei da função. Bom? Ó, eu vi que o 3 é menor do que o 4, então eu vou utilizar de baixo. Substituir, aí eu vou fazer a conta. Ó. Aí vai dar quanto, Josuíla? 3 vezes 4 vai dar 12, né? Aqui vai dar 0. Né? Então vai sobrar só o 12. 12 menos 1 dá 11. E aí, Josuíla? Algum problema no cara aqui, no 3, 4? Qual foi o preconceito com ele que você achou? Ele não está na regra, não? Ele tá ok, não tá não? Ó. Ele deu uma imagem só. Imagem única. É só 11. Tranquilo. Ele tá dentro da... Até agora, usando ele, parece ser uma função, né? Aí a pergunta que vocês devem ir além. Será se todo cara que eu substituir dá algum problema? Ou não? Dá tudo uma conta, dá um número real? Né? Por exemplo, aí vocês tentam ver situações. Se eu der 0 aqui, vai dar alguma coisa? Vai dar algum problema? Não, se você dá 0, ó, vai dar 0 aqui, 0, né? Ou vamos fazer o 0, né? Vamos fazer o 0, 0. Vamos pegar o ponto 0, 0. Pergunta a vocês. Qual a lei que eu vou utilizar? A de cima ou a de baixo? Professor, mas não teria que um ser menor ou maior que o outro? Menor, maior ou igual? Professor, No caso, zero. O x pode ser maior ou igual e o x pode ser menor ou igual. Então, 0, 0, se você pegar qualquer um dos dois, ele vai servir. vai servir, mas aí o problema é que os resultados vão ser diferentes. Não, mas pela função, os dois eu acredito que esteja certo, é isso que eu estou falando. Então. Mas eu acho que o fato de dar dois resultados diferentes é isso que vai dizer que não é função. Aí vai desclassificar, porque ele vai ter duas imagens. E ela só pode sair para um. Essa discussão, gente, que a gente tem que ter. Isso aí. É isso aí, ó. Discussão é do fórum, ó. Pronto, ó. Muita emoção, o professor aí estava muito bem. Não, é só olhar, ó. Só olhar aqui, ó. O cara aqui ele deu 2 pontos diferentes, né? Ah, mas se eu der um igual, será que tem algum problema? Aí foi o que vocês observaram, né?
Alguém falou, professor, mas se der igual 0, 0, né? Eu posso usar uma, eu posso usar outra, né? Aí tem só tomar um cuidado. As duas se encaixam. Tecnicamente, você tem que usar as duas. Não pode escolher uma, não. Se o cara tá se encaixando nas duas, tem que usar as duas. O que a gente vai observar agora é se esses dois resultados, se as duas letras que a gente vai usar, vai ser um resultado só. Porque aí, se der resultados diferentes, o que acontece? Pode ser uma função? Não pode. Não pode. Eu achei um cara que a imagem dele deu 2 resultados diferentes. O cara tá vendendo um terreno por um valor e tá vendendo o mesmo terreno por outro valor. Pode ser uma função? Pode. Lá da pizza. Tem uma pizza tamanho M. Posso vender a pizza de um preço e de outro? Não pode. Tem que ser um valor só. Então é isso. Vamos ver a imagem do 0, 0. Professor, mas o 0, 0 ele se encaixa nas duas condições. O 0 é tanto maior ou igual que 0, como também menor ou igual que 0. Então ele se encaixa nas duas. Eu vou usar qual? As duas. Não tem questão de escolher, não. A gente usa as duas. A imagem do 0, 0 pela primeira função vai ser, pela primeira regra, quer dizer, né? Vai ser o determinante substituindo, né? 0, 0. Aqui é 0, né? O y vai ser 0. Vai ficar 0, 0, mais 1. Quanto é que vai ser isso? Determinante sendo a matriz sendo tudo 0, determinante vai dar 0. Vai dar 1. Pela outra regra, né? Ele também se encaixa na outra regra. Tem que fazer também. Quanto é que vai ser o determinante? 0, 0, 0, né? E aqui fica menos 1. Opa! Deu menos 1. E aí? Discussão. É ou não é a função? Não é. Não é, né? Não é uma função. A função Agora não é porque entendi. o domínio gerou duas. Ele só pode ir para um contra domínio, não é assim? Isso. O domínio ele está saindo para dois elementos do contradomínio. Pronto. Aí agora a escrita é com vocês. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiseram. Falando isso, pronto. O ideal é isso. Cada um bota da sua forma. O jeito que eu estou explicando aqui, se chegar outro professor de matemática, ele vai falar diferente, essas coisas de domínio. Então é isso, cada um bota do seu jeito. Você já sabe o que acontece. Ó. Isso aqui pode ser uma função? Não. Achei um cara que usa as duas regras. E por uma regra dá 1 e pela outra regra dá menos 1. Pode ser função? Não pode ser função. Porque pela regra da função, o contradomínio pode receber mais de um, né? Mas o domínio só pode direcionar para um. Isso. Né? Isso, exatamente. Viu? Não é fácil. É ou não é fácil? Fiz alguma conta aqui. Professor, pior que é fácil, hein? É só burricidade mesmo. Só um detalhezinho. Eu dei a dica pro pessoal lá eu falei da pizza, o pessoal lá do polo lá de Jaicós. Eu dei a pizza, ó, gente, só um detalhezinho. Observe. Só isso, era só observar. Todos os pontos. O que aqui? Vamos ver. Né? Era só ver os pontos que são iguais. Ó. Opa, os pontos que são iguais, ó. Vai usar duas regras. E se der os mesmos resultados, opa, não é função. Cadê um que eu fiz aqui agora? Opa, esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Pode ser função? Pode. Pode ser. Aqui todo mundo vai ser uma regra só. Todos os caras positivos vai ser aqui. Todos os caras menores ou iguais a zeros vão ser esse aqui. Não tem como um cara usar duas regras ao mesmo tempo. Porque ou o cara ele é maior do que zero, ou o cara ele é negativo, ou o cara é igual a zero. Em todas as três situações, ou vai usar a primeira ou vai usar a segunda. Não tem como um elemento usar as duas ao mesmo tempo, de acordo com essa regra aqui que foi dada. Já aqui na função não, já aqui no fórum não. Ficou aberto aqui, né? Os caras que são iguais, onde a primeira coordenada é igual à segunda, onde o x é igual a y, pode usar as duas regras. E quando usa as duas regras nesses camaradas, dá duas imagens diferentes. Então não é função. Não é massa? Gostaram da questão? Muito massa, professor. Bem que ainda tem prazo para entregar até amanhã. Eu escrevo direitinho, viu? Escrevo direitinho a questão. Dá para cada um falar do seu jeito.
Professor, posso dar outro exemplo? Pode, gente. Vocês podem dar infinidade de pontos aqui. Ó. Pode dar o 1, pode dar o 2, pode dar o 3, pode dar o 4, pode dar o -1, -1. É só o que tem infinidade de pontos de você observar isso. O Marcos me falou 1, 1. Aí, tá certo, Marcos, exatamente. Mas podem usar qualquer outro cara. Não precisa ser só o 00 não, viu? Todos os caras que são iguais aqui, ó, as coordenadas, dá problema. Dá valores diferentes. Beleza? Opa, já ia responder a 2. A 2 eu vou esperar um pouco, né? Enfim. Então, ó, questão boa, a gente falou da definição, né? Fez uma imagem aqui, a imagem pegou o ponto, jogou na função, né? Jogou na regra. Vamos só fazer mais uma questão de funções e depois fazer uma de limite. Tinha pegado uma lista aqui, uma lista já passada. Escolher uma questão aqui. Vou pegar essa aqui, a 4. Aí, porque aqui na 4 é boa, que já vai usar tudo. Já usa domínio, já usa calculando imagem e vai pedir para fazer o gráfico. Gráfico tem funções, como eu falei. Tem funções que a gente dá para riscar o gráfico e tem outras que só mesmo um computador, um programa para fazer um gráfico em R3. Às vezes os gráficos dão umas superfícies muito doidas aí, só mesmo no computador. Algumas dá para a gente fazer um rascunho quando é um plano, quando é como é que chama o da parábola? Paraboloide, né? Paraboloide. Outra só usando o computador. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Viu como era fácil? Fora. Vamos responder essa questão aqui, ó. Para a gente usar a nossa teoria de função, né? Então aqui, ó, é uma questão seguinte. Ele deu a função, né? Ele deu uma regra. Aí aqui ele já está dizendo que é a função, gente. Viu? Ele já está dizendo que é a função. Ou seja, todos os pares que eu jogar aqui, ó, todos os valores que eu jogar é para dar um resultado só. A função é única. É para ser função, claro. Beleza. Letra A. Dá o domínio da função. O que é o domínio, né? Quem que pode dizer que é o domínio aí? O que é o domínio? O domínio são aqueles pontos que vão poder ser o resultado dessa função. Onde essa função está presente. O resultado. Exatamente, ó. Então, ó, vamos fazer um rascunho aqui para ficar bem mais claro. Os valores de X, aliás. De X e de Y também. Ah, é porque são duas Isso. Sempre é importante, pessoal, antes de vocês olharem para a função, sempre é bom observar a questão de domínio, contradomínio, imagem, mesmo que ele não peça, mas só para saber o que é que vocês estão pegando. Por exemplo, essa função aqui, o que é que vocês estão pegando? Estou pegando pares ordenados. Eu estou pegando elementos que são duas coordenadas, ok? Se são pares ordenados, então o nosso domínio já é uma coisa, ele vai estar lá no R2. O meu domínio são os pontos em R2, são os pontos que têm duas coordenadas, né? Que justamente quando eu jogo dentro dessa função aqui, ó, me dá uma imagem única. Isso que é o domínio. São os pontos da forma x, y, que tem duas coordenadas, e quando eu jogar dentro da função, me dá um número real. Isso são os caras do domínio. Mas aí tem uma restrição, né, professor? Porque uma divisão tem que ser diferente de zero, né? Aí quando ele pede para dar o domínio, é justamente perguntando isso. Todos os pares ordenados jogando aqui, dá certo, dá a imagem, aí isso que você tem que ver. Se todos dá, se tem restrições, né? E se tem, você precisa colocar isso implícito no domínio. O domínio são todos os pares ordenados, né? Você pode pegar todos os pares ordenados, mas não pode pegar os caras que a primeira coordenada é igual a zero. Tipo isso. É você apresentar a condição. Então vamos escrever o domínio dessa função aí. Todos os pares ordenados eu posso jogar aqui e dar a imagem, né? É tipo lá no fórum. Posso jogar qualquer cara aqui. Todo mundo que eu jogar dá a imagem. Vai dar uma imagem só. Se todo mundo jogar dar uma imagem só, então todo mundo aqui está no domínio. A primeira coisa é isso, é observar se dá para jogar todo mundo. Condição de existência, né? Professor, chamada isso, é chamada de condições de existência, né? Tem que ser diferente de zero, 2x mais isso. Isso, aí ó, aí você faz, vou fazer primeiro um rascunho para depois montar a resposta final. Vou pegar primeiro a lei da função, que é essa aqui, ó, x mais y. Isso aqui é a transformação. Essa é o resultado, né? As imagens vai ser geradas isso aqui. Eu olho para cá,
e olho, qualquer número real que eu jogar aqui, substituir, isso aqui sempre vai me dar um número real, independente de ser positivo, negativo, raiz, irracional, não importa. Eu quero que me dê um número real. Isso sempre vai me dar um número real. Aí você só olha as condições. Por exemplo, quais são as condições que não dá o número real? O cara que ele não é um número real, eu sei que quando é uma fração, não pode ser zero no denominador, não pode ser uma raiz lá dentro, quadrada, né, de forma par, negativo lá dentro, mais ou menos aí. Então, basicamente, dois critérios que vocês observam geralmente é esses aqui, ó. Principalmente esse, quando é uma fração, não pode acontecer isso aqui. Quando é uma fração, o meu rascunho é lá embaixo, não pode ser zero. Porque esse aqui embaixo, quando eu substituir 10 zero, isso aqui não vai ser real, não. Pode ser função? Não. Eu substituí valores que não me deram o número real. Então não pode ser função. Então o domínio são todos os caras que quando eu substituir, dá o número real. Então aqui embaixo não pode ser zero. Então vamos só reescrever isso. O rascunho do domínio é isso. Aqui embaixo não pode ser igual a zero. Ou seja, tem que ser o quê? Diferente de zero. Então vamos escrever 2x mais y tem que ser diferente de zero, né? Aí aqui, gente, é só para ficar mais claro o desenho, né? Tentem sempre isolar uma das variáveis para ficar mais claro. Tipo assim. Que função é essa, né? Assim, ó. Assim não dá para observar tanto, né? Mas se eu isolar o y, dá para ver a função do segundo grau, então é uma parábola. Então tente sempre isolar uma das variáveis na condição de existência, né? Só para ficar claro mais ou menos quem é o domínio. Fácil, é só isolar uma variável. Geralmente a gente isola o y, mas pode ser o x também, isso não importa. Eu vou só isolar o y, né? Só para ficar algo mais bem simplificado, a minha expressão final. Vou passar o 2x para cá. O 2x ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então pronto, aqui é o suficiente. Beleza? Aqui já é o suficiente. Posso passar o 2 para cá, posso multiplicar. Isso não interfere em nada, gente. A forma mais simplificada que você achar melhor já é o suficiente. Beleza? Então aqui, ó, o domínio é justamente essa restrição. São os camaradas que são aqui, o denominador diferente de zero, né? Ou seja, eu reescrevi isso. São os camaradas, vamos falar em outra língua, né? Traduzir. São os elementos, são os pares ordenados onde a segunda coordenada é diferente da primeira multiplicada por menos 2. Né? Então, o domínio são todos os pares ordenados onde a segunda coordenada é diferente da primeira multiplicada por menos 2. Então, vamos só escrever. Letra A, o domínio da função a gente representa pelo D maiúsculo. Né? Vamos abrir colchete para representar que é um conjunto. Então, primeira coisa, botem a cara dos elementos. Né? Como é que é os elementos aqui da função? É pares ordenados, tem duas coordenadas. Em R2, né? Tá ok, botem ponto vírgula, eu escreva, tá ok, aí botem aqui a condição. A condição é essa que eu achei, né? A segunda coordenada tem que ser diferente da primeira multiplicada por menos 2. Então pronto, o domínio dessa função é esse aqui. Ó, gente, a letra aqui não importa, viu? A letra aqui não importa. Esse xy é só para representar a primeira e a segunda coordenada de um elemento no R2. Eu posso escrever assim? Pode. Isso aqui você está dizendo a mesma coisa. Opa. Só tem que ficar claro aqui, né? Quem é a segunda coordenada? É o B. Eu posso escrever isso aqui também. Tá bem implícito aqui, ó. Aí aqui só está escrito de forma diferente, mas é a mesma coisa. Eu tenho um par ordenado, o domínio são os pares ordenados, onde quem é a segunda coordenada? É o B. Onde a segunda coordenada é diferente da primeira multiplicado por menos 2. Não importa o que eu estou representando. O que importa é a forma algébrica que está sendo dita aqui. Beleza? Tudo é o domínio da função. Beleza. Aí foi só a representação algébrica. Pode falar. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Ei, Pode falar. eu não entendi. A segunda questão. Vai só substituir esses valores no lugar do x e o y. Eu fiz aqui, ficou com o resultado 0, 0. Aí, no caso, não é uma função. Vamos ver. Ou então tem que ter essa condição aí que o professor anotou agora. Vamos ver agora. Tem uma regra. A letra B, né? Letra B. Mas é bem observado. Não, a segunda questão. A segunda? Tá falando na letra B aqui. Ah, o professor está explicando a letra B, é? Não, tô falando na letra A.
Ah, Eu tô na tá, letra A. desculpa. Eu estava em outra questão aqui. Ah, Ixi. eu tô na letra A. Tô nessa questão aqui, ó. Uma questão que eu peguei de uma lista aqui já passada. E aí, ó, fiz o domínio, né? Aí tem questões, às vezes, na lista, né? Nos exercícios, que pede, além de você fazer além de você representar o domínio, saber a cara dos elementos, desenhar também. Aí, às vezes, desenhar, né? Requer uns raciocínio a mais, mas não é difícil, viu? O desenho é geralmente do domínio é no R2, né? Quando a função sai do R2. E no R2, mais ou menos, a gente tem algumas noções, porque a gente tem noções de cálculo 1. Às vezes aqui, ó, o domínio às vezes vai ser uma reta, às vezes vai ser uma parábola, às vezes vai ser todo o R2, às vezes ele tira o R2, tira uma reta, né? Então dá para a gente desenhar mais algumas coisinhas, claro, tendo noções de retas, de parábola. Viu? E você pode ver também isso jogando pontos. O problema é quando aumenta as dimensões. Quando vai para o R3, aí você tem que ter mais noções além, né? De planos, retas também. Mas geralmente mais no R2. Vamos focar mais no R2? Mais no R2. Por exemplo, aqui, ó. Como é que eu faço o esboço do domínio dessa função, professor? O espaço, né, onde tem os pontos que pertencem ao domínio dessa função. Primeiro, está no R2, vamos desenhar primeiro o R2. Né? Eu estou fazendo isso no computador, gente, mas dá para fazer tudo isso à mão. Né? Puxe uma régua aí, faça um plano R2. Ó. E aí, ó, o domínio é todo R2? Não, não é todo R2 não. É os pares ordenados e vou tirar esses camaradas aqui, ó. Vou tirar os caras onde a segunda coordenada é diferente da primeira multiplicado por menos 2. Que expressão é essa? Aí você olha só para olhar para a expressão. Essa expressão aqui, vou tirar até o diferente, né? Estou tirando ela. Essa expressão é uma reta, justamente. É uma dependência, né? Onde a expressão é um polinômio de grau 1. É por isso que eu isolei o y, para ver justamente qual função vai dar. Essa função aqui, gente, essa expressão é uma função do primeiro grau. Qual é o gráfico da função do primeiro grau? É uma reta. Então, o domínio dessa função é só desenhar uma reta. Só que eu vou tirar essa reta. Né? É só desenhar o R2 e aí eu tiro a reta. Eu apago a reta. Como é que eu desenho essa reta, professor? É fácil. É só montar uma tabela. A maioria dos gráficos do R2, né, de funções de uma variável, você monta uma tabela e joga no plano cartesiano. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer o gráfico dessa função aqui, ó, bem rápido. Só jogar pontos. Joga pontos por x, encontra o y. Quando o x for 0, gente, vai dar quanto y? Quando o x é 0, o y dá 0 também, né? Vocês estão vendo isso. Dá 0. Vamos lá. Quando o x for 1, quando é que vai dar o y? Quando o x for 1, vai dar 1 menos 2, menos 2, né? Quando o x é 1, o y é menos 2. Quando o x é 2, quanto é que dá o y? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Beleza? É aqui já dá para ter uma noção. Essa reta aqui, ó, é justamente essa reta que passa por esses 3 pontos. Beleza? Mas aí, ó, essa questão é justamente diferente. Ou seja, é todo o R2 menos essa reta. Então, deixa eu fazer melhor. Então, você pinta todo o R2, né? Vocês pintam mesmo. Opa! É todo o R2, né? E tirando uma reta. Professor, como é que eu tiro uma reta? Toda vez que você tirar algo no plano, né? É só você botar tracejado. Ou então deixa um espaço em branco mesmo. Eu vou botar tracejado para dizer que ela não está contida. E os pontos também, gente, eu vejo que eu botei aberto a bolinha, viu? Para não dizer que está dentro. Aí o domínio dessa função é isso. É todo o R2. Professor, Oi. pode voltar e explicar sobre esse y diferente de menos 2x, porque eu perdi essa parte. Ah, é porque aqui o domínio é todo o R2 de acordo com essa restrição. Essa restrição é justamente isso. O espaço aqui, esse desenho, é você pega o R2 e tira essa restrição. O que é essa restrição? Primeiro tem que saber o que é essa restrição, né? Essa restrição que eu estou tirando essa expressão aqui. O que é essa expressão? Essa expressão é uma função do primeiro grau. Aqui eu estou igualando o y a um polinômio do primeiro grau.
O que é o gráfico de uma função de primeiro grau? É uma reta. Aí você monta essa reta. Como? Só jogar valor. Professor, Hã? eu não estou falando da reta, é porque no domínio o senhor chegou nessa y diferente de menos 2x. Aí eu queria Como é saber que eu cheguei aqui já? Foi? isso. Eu olhei para a lei da função, que é essa, e vi qual era o problema. Primeiro, toda vez que é uma função, ou toda vez que é uma fração, o problema é, aqui embaixo não pode zerar. Aí essa foi a condição que eu coloquei. Para achar o domínio, eu coloco essa condição. Embaixo não pode ser zero. Ou seja, 2x mais y não pode ser zero. 2x mais y tem que ser diferente de zero. Só simplifiquei, isolei uma das variáveis, isolei o y e passei o 2x para cá. Ficou y diferente de... y diferente, quando eu passei o 2x, ele passou subtraindo. Pronto. Foi assim. É isso? Entendi agora. Beleza, gente? Enfim, vamos lá. Qualquer coisa você pode falar, viu, gente? Letra B. A letra B, calcular, né? Toda vez que isso aqui, o que ele está pedindo aqui, ó? O que ele está pedindo? Vamos entender, né? É sempre, por isso que é bom saber as definições, tudo, definições, simbologia. Se eu chegasse na prova, pedisse, gente, pode falar. Professor, o senhor falou bem que no plano a bola é aberta. Quando será que ela é fechada? Me explica de novo. Se eu desse um gráfico assim, ó, igual mesmo, aí você tinha que colocar aberto ou fechado. A condição é fechada. Só que é justamente isso. Eu estou tirando a reta, aí as coisas são tracejadas. Ou até mesmo você poderia deixar um espaço assim, mais ou menos assim, aberto assim. Viu? Mas a bolinha fechada sempre ou às vezes quando é igual, né? A bolinha é fechada é quando você está incluindo o ponto, é quando você realmente está fazendo a função. Eu não estou fazendo essa função, eu estou tirando ela. Aí é aberto os pontos que tem nela. Viu? Ok? Ok. Beleza. Ok. Então, se eu chegasse aqui na prova e me pedisse isso aqui, eu quero o f do quadrado. O que eu estou pedindo para vocês? Onde tem... Pode falar. Não, mas é porque o Tô seu pedindo se base você das colocasse... alturas. Não, eu Não, tinha entendido outra coisa. esqueça uma função ali. Vou só fazer vou associar. Mas, O senhor finalizou, né, não, professor? mas o senhor está pedindo o f do quadrado nessa função? Não, é fora isso aqui. Eu só tô perguntando o que é que você pediu, tá. o que é que eu tô querendo com isso. Eu tô pedindo que é o f do quadrado. O que é que eu tô pedindo? Traduzir. Onde tem x, bota o quadrado. Por aí, né? Então, de outras formas, eu vou só dar mesmo a noção formal. Quando eu peço assim, o f de alguma coisa, o f que está em parênteses, eu estou pedindo a imagem daquele ponto pela função. Estou pedindo a transformação daquele ponto pela função. Eu estou pedindo o f do quadrado, eu estou perguntando, gente, colocando o quadrado dentro da função, o que é que vai dar? Aí como é que você faz isso? Simples. Você pega o cara, joga ele dentro da lei da função e vê e faz a conta. É isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a transformação. Se ele está pedindo calcular o f de x mais dx, y, o que ele está pedindo? Ele está perguntando, ó, isso aqui vai dar quanto? A imagem disso aqui, como é que eu descubro isso? É só pegar essas coordenadas que foram dadas e jogar dentro da função. Ok? Dentro da função. Aí é por isso que é bom você não ficarem presos nas letras. Viu? As letras aqui não importam não, gente. As letras aqui é só para diferenciar a primeira e segunda coordenada. Mas aqui eu posso escrever a função assim, ó, é a mesma coisa. Eu vou até botar assim para vocês não confundirem. Se eu estou pedindo o f de x mais dx, y, o que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo a imagem desse ponto aqui. O ponto que tem essas duas coordenadas. Quem é a primeira coordenada? É isso aqui. E quem é a segunda coordenada? É isso aqui. Aí eu vou só substituir na lei da função. Na primeira coordenada eu vou substituir por isso. E na segunda coordenada eu vou substituir pelo y. Quem é a primeira coordenada? A primeira coordenada, ó, é o a. Quem é a segunda coordenada? É o y. A variável aqui não importa. O que importa é a posição. Por isso que eu botei aqui diferente, só para vocês não ficarem presos nas letras. Ó, vamos substituir. Então vai ficar
x mais delta x, né? Eu substituí a primeira, ó, mais a segunda, quanto é a segunda? É y, dividido por 2 vezes a primeira coordenada, né? Ó, que é a primeira coordenada x mais delta x. Detalhe, gente, quando vocês estão multiplicando algo que tem mais de um elemento, parênteses, mais, vou substituir a segunda coordenada. A segunda coordenada é y, né? Então é y. Beleza. Aí aqui agora é só simplificar até onde é possível. Por que, professor? Simplificar até onde é possível. Porque eu não sei quem é o x, eu não sei quem é o y. Eu vou simplificar até onde der. É que nem eu pedi. Gente, me deu o f do quadrado. Eu vou simplificar até onde der, porque eu não sei quem é esse quadrado que o senhor deu. Beleza? Agora, se tivesse um número aqui, aí sim, faria a conta. Mas como ele não falou quem é o delta x, quem é o x, quem é o y, eu vou fazer até onde é possível aqui. Por exemplo, o que é possível aqui? Vou repetir o x mais delta x mais y. E a única coisa que eu vou fazer aqui embaixo é multiplicar aqui por 2, né? Fica 2x mais 2 delta x mais y. Vocês conseguem ver uma simplificação além disso aqui? Adianto para vocês, não tem. Não dá mais para simplificar. Viu? Não dá mais para simplificar. Não dá para botar em evidência. Pode até botar, mas não vai chegar em lugar nenhum. O máximo que der é aqui. Dá para cortar alguma coisa de cima com de baixo? Não dá. Não dá. Façam isso não, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Só pode cortar as coisas assim numa fração quando estão multiplicando. Viu? Como é que está somando, não posso cortar nada de cima com nada com de baixo. Beleza? Como não dá mais para fazer mais nada, eu considero aqui a resposta final. Essa é a imagem. Ok? Professor, Oi. me tira só uma dúvida aí. Como foi que ficou em forma de fração? Por que ficou em forma de fração essa letra B? Ah, é por causa é da função mesmo. É do enunciado da função. É isso? A função é uma fração aqui, ó. O enunciado dela aqui, ó. Ah, sim, é só ela coloca, nesse caso da letra B, só coloca aí na fração, né? Que é o dado Isso. da questão, né? Joga nas Sim, posições. Joga nas Sim, posições. entendi. Letra C, né? A letra C ele quer a imagem do menos 1 e 0. Aí, aqui vai dar o número real, porque eu tenho um valor do x, eu tenho um valor da primeira e tenho um valor da segunda. O f de menos 1, 0 é só substituir, né? Vai ficar o quê? Menos 1 mais 0. 2 vezes a primeira coordenada, que é menos 1, mais a segunda, que é 0. Quanto é isso aqui? Quanto é que vai dar isso aqui, gente? Menos 1 mais 0 é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? 0 vai dar 0. 1 menos 2 é 1 sobre 2. Pronto. Essa é a imagem. Deu o número real? Deu. Respondido. Beleza. E a letra D, o gráfico, né? Ixi, agora que pega. O gráfico. A função, deixa eu botar aqui a função de novo. Deixa eu ver se dá para sair esse gráfico aqui, né? Bom, aí ó, para fazer o gráfico dela, aí como eu falei, às vezes dá para sair fácil, às vezes não. Depende da lei da função. Tem umas que saem bem rapidinho, mas tem outras que é conta, usando o programa, né? Porque o gráfico dela, ó, como está no R2, né? Está no R2, o gráfico é sempre uma dimensão a mais. Se está no R2, o gráfico vai para onde? O gráfico vai para R3. O gráfico vai cair aqui, ó, no R3. Aí, assim, a melhor forma que eu gosto de fazer gráficos de funções de várias variáveis reais, né, no caso de R2, é usando curvas de níveis. Não sei se vocês viram isso em curvas de nível nas aulas de vocês. Mas as curvas de níveis é tipo isso. É como se eu pegasse o gráfico já montado. Ó, pessoal, o gráfico dessas funções de várias variáveis são superfícies. São superfícies, né? São essas figuras em 3 dimensões. A superfície em 3D é como se fosse só a casca, viu? Uma esfera, né? Tipo, por exemplo, como se eu pegasse tipo um chapéu, né? O chapéu todo é um gráfico da função?
Não, só a superfície, só a parte de cima. Não todo ele. Entendeu? O gráfico é só a superfície. É só a parte... Como é que se diz? Só a parte externa, pode-se falar. É o gráfico do domínio, né? Ah, é. Ah, então a gente já fez. Na letra D, né? Na letra D, a resposta é justamente isso aqui, ó. Aqui é a resposta da letra D. Já a gente responder. Ah, muito bem. Não tinha observado isso não. Pensei que era o gráfico da função. Que eu já adianto para vocês. Não é fácil essa função. O gráfico dela não é fácil. Quais são os fáceis? Vai depender sempre da lei da função, né? Vai depender sempre da lei da função. Cadê? Onde que eu tô? Ó, vai depender da lei da função. Quando a função é assim, ó, o gráfico é tranquilo, dá para fazer. Porque vai ser um plano. Vai ser um plano. Quando é assim, ó, já está mexendo com a circunferência, né? Só que como é R3, é tipo pegar a circunferência e esticasse ela. É algo assim. Esses aqui dá pra gente fazer, ó, fazendo devagarzinho, fazendo curva de níveis, mas outros é só mesmo alguns utilizando recursos mais avançados, usando programas, usando calculadora para fazer gráfico. Essa aqui, principalmente essa aqui. Vou ensinar aqui um site para vocês, né? Quem já viu minhas aulas vendo usando esse site, né? É um site de calculadora. Mas eu digo, ele só dá a resposta final. Não vão fazer isso na prova, não, porque na prova tem que fazer o rascunho. Não adianta nada. E tem que saber digitar matemática também. O site que eu uso é esse aqui, para às vezes consultar alguma resposta. O Wolfram Alpha. Não sei se eu falei a pronúncia correta. Aqui, eu digito alguma coisa matemática, às vezes ele me dá algo relacionado com isso. Por exemplo, eu vou colocar aquela função. Aí tem que saber escrever de forma matemática, né? Não é só jogar aqui, não. F de x, y, só para a gente ver o gráfico daquela função, para vocês verem como não é tão fácil. Isso aqui, gente, isso aqui, ó, não tô ensinando uma manha para vocês, não. Isso aqui é como se fosse um livro e a resposta no final. Você vem para cá justamente para isso. Você fez a questão, vou consultar bem ali no programa, ver se está certo. É assim. Não é chegar e já partir para a resposta direto, não. É para você estudar, praticar, e aqui você consulta. Deixa eu ver se estou no rumo. É assim. É que nem a resposta final no livro. Olha o gráfico dela aí, ó. Para fazer isso aqui, gente, só o computador mesmo. Só o computador. A simplesinha até vai, né? Dá para fazer retas, que vai ser um plano. Por exemplo, tipo essa. Essas aqui até vai, que faz um plano. Mas outras, ó, essa aqui até vai, é um plano. Aí você faz as curvas de nível sendo retas, né? Essas aqui. Mais outras. Mas vai ser cobrado na prova esses gráficos? Se cair, ó, se cair vai ser os Não, professor, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso aí, não. Se cair vai ser os simples. Misericórdia. Não, mas aí não vai desistir por causa de uma questão, não. Faça as outras. Poxa, isso aí é difícil demais. Enfim, vamos para limite. Alguém tem alguma dúvida, gente? Em relação a funções ainda, pode falar. Não, professor, só amanhã na hora da prova. Professor, mas na questão aí do gráfico que ele pediu é aquele anterior que a gente fez, não é não? Aquele é no R2 mesmo. O domínio, gente, é no R2 mesmo. Né? Não é esse aí, não. Não. Aquele ali é o gráfico da função. Tá. Se ele pediu o gráfico do domínio, é que nem aquela resposta. Dessa função aí, x mais 2 dividido por 4. Esse aqui é o verdinho mesmo. Professor, Pode falar. para fazer esse gráfico que o professor disse que é só no computador, como é que faz aí? Qual o procedimento? Porque eu não assisti aula, não.
para fazer esses gráficos. Explicou em algum programa específico como que é isso? Não, aí você recorre a esses programas, esses sites de matemática, que nem esse aqui, ó. Esse site aqui. Usa o Wolfram Alpha. O pessoal usa muito o GeoGebra, né? O GeoGebra que você vai dar os pontos ali direitinho e vai vendo o comportamento da função. Aqui ele já dá a resposta direto, que não é o caso. Você chegar e montar o gráfico. Deixa eu anotar de novo lá o nome lá do site. O Wolfram Alpha. Professor, no GeoGebra eu consigo também? Consegue. Só que eu não sei mexer muito no GeoGebra, não. Faço mesmo aqui, ou na mão, ou vejo só como é que tá montado já o final. Mas pode Professor, aqui no caso é só se estiver pedindo o gráfico da função, né? isso aqui em 3D é o gráfico da função. Pode falar. Eu não consegui anotar o nome do site. Tá aqui, ó. Wolfram. O gráfico do domínio é mais fácil, né? Ou precisa colocar aí também, se a gente não conseguir. O gráfico do domínio? Aí você tem Do que domínio. Aí você tem que escrever de outra forma, né? Eu joguei só a função. Agora Mas sim. aí, ó, por exemplo, o domínio lá, né? Vou botar aqui. Você não vê também. Ver se ele vai. Ó, mas tem que saber escrever matemática. Deixa eu ver se ele vai pegar. Por exemplo, diferente é NEC. Deixa eu ver se ele pega. E às vezes ele não pega. Ele pegou. Só que aqui ele não me deu gráfico, ele me deu outras coisas. Como é que é ao vivo? Hã? O que eu tô fazendo? Viu? Então aqui dá várias informações. Ó. Deixa eu mostrar uma função para vocês aqui. Ó. A função Pikachu. Aí, ó. O gráfico dela aí, ó. Dá várias coisinhas aqui nesse site, mas aqui, como eu falei, é a resposta final. Viu? Não vão chegar na prova só anotar aqui a resposta. Não, aqui já fez a etapa final. É que nem a resposta final do livro. Você vai só anotar a resposta final do livro? Não. Você vai fazer toda a conta e consultar depois se tá certo. É tipo uma calculadora. Enfim, gente, vamos lá, vamos para limite pra gente encerrar nosso corujão aqui de aula, né? Mas eu gosto de ser uma aula que vocês falem, escutem. E aí a gente vamos falar de limites, eu vou fazer uma revisão bem rápida. Tentar responder uma questão e tentar responder a questão do fora. Pode falar. Só para fechar aqui a questão das funções. Se o professor pedir para desenhar esses gráficos, o professor já está sabendo que é uma questão a menos para corrigir minha, porque se passar daquelas retazinhas ali, pronto, acabou-se meus desenhos, que eu sou péssima. Mas aí, ó, não vai desistir da prova toda, né? Não desista. Não, professor, não, se for prova, não vai acontecer isso, não. se tiver no método que a gente está usando aqui na revisão, é uma coisa mais tranquila. Apesar do nervosismo, que eu sei que vai estar mais alto na hora, mas é mais tranquilo de se resolver porque a gente está entendendo. Agora, se for um nível alto, diferente do que a gente está praticando, aí complica. Oi, pode falar. O professor podia rapidinho representar um gráfico de um domínio com a função R3? Com alguma função R3? Aí tudo que eu puxo pro R3, aí tem que tomar um certo cuidado. Às vezes eu consigo desenhar, às vezes não. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar um aqui. Faça o gráfico daquela questão lá do Daskin, daquele x ao quadrado menos 0 ao quadrado, esboço dele bem. Da quinta? Aquelas 15 questões, não tem mais esboço gráfico. Tem uma... Menos o y2 ao quadrado. É uma palavra, é um paraboloide, né? Nível que eu disse que eu também não conseguia fazer aquele gráfico. Bora responder aquela lá bem rapidão aqui. Ele no GeoGebra é horrível, ele também tem que broçar ele, né, gente? Vou ver se eu consigo, né? Qual é? Esse segundo aí, letra B. Vou ver se eu consigo. Calma aí. Vou pegar aqui de surpresa. Vou tentar aqui. Ó, vou fazer o gráfico dela. Ó. Primeiro.
Eu sei que o domínio é no R2, né? São duas coordenadas. E o gráfico dela é no R3. O gráfico dela é aqui. 3 dimensões. Eu vou tentar fazer por curvas de níveis. É que nem vetores em R3. Vetores no plano, vetores no plano é assim. Eu vou puxar para minha parte de geometria analítica, que eu tenho algumas noções, aí fica mais fácil às vezes de fazer. Por exemplo, vetor no plano é duas coordenadas, eu faço as duas interseções e puxo o vetor. O vetor no R3 é mais ou menos quase a mesma coisa. A diferença é que é o seguinte, por exemplo, são 3 coordenadas, aí eu faço a interseção das duas primeiras, e a terceira coordenada vai puxar esse ponto, dependendo do valor. Se for 1, puxa um ponto. Se for 2, puxa 2. Mais ou menos essa noção que eu vou utilizar para saber os pontos do gráfico dessa função. Primeira coisa, olha para a função. Essa função aqui, gente, se ela fosse assim positiva, eu sei que é circunferência. Tá bom. Vocês fiquem à vontade, gente. Quem quiser sair, viu? Vai ter a gravação. Fiquem à vontade. Quando ela é positiva, é circunferência. Quando tem duas coisas aqui, duas variáveis ao quadrado, mais ou menos a gente sabe que tem a circunferência aqui no meio. Quando é negativo, é o quê? Que lembra de geometria analítica? Lá de geometria analítica. É um hipérbole, né? É um hipérbole. Lembra como é que é hipérbole? A hipérbole é mais ou menos assim, ó. Não é? Não é isso? Então, basicamente, como é que eu grafo dessa função? Eu vi ele assim, só que eu fiz o contrário, né? Porque ele também é muito confuso no GeoGebra, se você visualizar aí. Então, tá quase respondido. Eu sei que ela no plano... Desse jeito mesmo, como se fosse. Eu sei que ela no plano, né? Ela é essas duas curvas aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou só dar altura para esses aí. Eu vou só subir e descer. É tipo como se fosse assim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, nada a ver, mas é mais ou menos isso aqui. Tipo aqui. É como se fosse aqui as duas curvas, né? Como se fosse esse papel. E aí no R3 vai só esticar essas curvas. Ou vai subir ou vai descer. É basicamente isso. O gráfico dela. Como é que você vê? Joga valores. Deixa eu baixar aqui. É porque eu não tinha tentado para isso aí da geometria analítica. Eu estava tentando fazer era o paraboloide. Agora é pela hipérbole mesmo. Então estava certo o jeito que faz. Pois é, ó. Por exemplo, quando é a circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que você vê o gráfico dela aqui no R3, ó? É só olhar para o valor da terceira coordenada. Por exemplo, se você jogar 0, é a circunferência centrada na origem. Centrada na origem e raio 0 também. Se você jogar aqui 1, é porque o raio é 1. Aí como é que vai acontecer o gráfico? É tipo você pegar isso aqui, né? Só que você vai subir uma casa. O outro, vou botar aqui raiz de 2, que é o 2. O que vai fazer? Vai pegar a circunferência centrada na origem e vai subir aqui 2 casas. Aí ele vai subindo aqui, ó, dependendo do valor da terceira coordenada. Vai subir nesse gráfico, vai transformar algo mais ou menos assim. Ok? Então o gráfico dessa função é esse, gente. Dessa aqui. É tipo isso. Você vai jogar os pontos. Né? Vai ser as hipérboles. Você vai só ver se vai subir ou elas vão descer. Como é que você vê isso? Você vai fazer a conta aqui para as duas coordenadas e vai ver o valor da terceira. Por exemplo, se você jogar o x sendo 1 e o y1, né? Aí você vê onde é que a hipérbole aqui, onde é que ela vai tocar. E aí, ó, esse valor da terceira coordenada vai falar se vai subir ou se vai descer. Não é difícil, né? Só que tem que fazer umas continhas aqui. Essa aí, pelo menos essa aí dá para fazer, né? Mas outras tem que fazer umas continhas a mais, né? Deixa eu mostrar ela bem aqui rapidão. Ó, basicamente isso, as hipérboles lá, né? Só que elas vão subindo, dependendo do valor da terceira coordenada. Mas enfim,
Bora encerrar, para encerrar nossa aula, vamos falar de limites de forma rápida, viu? Fazer uma questão e fazer a questão do fórum, viu, gente? Vocês estão cansados? Tô com fome, né? Eu também tô. Mas aí, tá bacana aí. Vocês estão participando, tô gostando da aula aí. Mais vocês participam, mais dá vontade aqui de ficar até de manhã fazendo essa assunto. Mas vamos ficar não, gente. Vamos só fazer mais esse limite. Professor, a nota de utilidade pública aqui, professor. Se eu ficar até de manhã, eu participo a noite todinha. Achei que dormir, que a prova de cálculo é de manhã. Aí vai fazer porque tava dormindo. Tem que participar, não deixar eu falando sozinho, não. Eu também, professor. Se você ficar pra noite todinha, eu também ficaria, viu? Mas tem que falar. Professor, deixa eu dar uma nota de utilidade. Eu ia ficar, só não sei se era acordada, mas. Por mim eu também ficaria. Mas aí, como eu falei lá, tem que fazer aquela rotação, né? Voltar um pouco para a família. Depois a gente volta amanhã para a prova. É assim. Mas vamos lá. Professor, uma palavra rápida. Parabenizar o professor pela metodologia. É a minha primeira aula com o senhor. Eu estou gostando muito da sua metodologia. Estou conseguindo compreender. Parabéns, viu? Obrigado. Também, professor, eu assisto todas as suas aulas no YouTube e para mim o senhor é o melhor. Nada. Fala isso não, vou ficar sem jeito aqui. Sou nada, gente. Não vai nem dormir hoje. Nada. A única coisa aqui é porque eu gosto de fazer isso, é justamente o mesmo que eu passo para vocês, eu quero que vocês sejam também professores que quando forem dar aula, dê a matemática com amor. Não vão chegar a dar aulas aí frustrados, com raiva do assunto. Não, dê aula para os alunos de vocês com amor, com a matemática mesmo assim verdadeira. Incentive os alunos de vocês a gostar também. Igual eu tô aqui, eu tô dando aula com muito amor com vocês, com muito gosto, viu? Esse assunto aqui eu tô dando com o maior prazer. Claro, tem a questão da gratificação, a gratificação por trás, né, a bolsa, mas se não tivesse a bolsa, se fosse marcar um momento para tirar a dúvida de vocês e eu tivesse tempo, eu fazia com o maior prazer esse momento da aula. Mas enfim, né? Mas eu ainda estou longe, como eu falei, lá no mundo da matemática eu ainda estou bem aqui, ó. Dá falta percorrer muita coisa. Dá umas voltas aí no mundo da matemática. Mas eu chego lá, um dia eu chego lá. Vocês chegam também, tô achando que vou até migrar de polo. Não. Vamos largar os tutores de vocês também não, gente. Enfim, vamos lá. Vamos encerrar aqui nossa aula de hoje, gente. Pra gente encerrar, pra gente comer, né? Limites, né? Bom, basicamente, toda a teoria de limites, ela já tá bem pouco implícita, né? Tudo que a gente viu em cálculo 1 funciona aqui também. Claro, a gente só precisa fazer algumas modificações, fazer certas alterações. Por que a gente precisa modificar isso, professor? Por que a gente traz logo todas as coisas? Não, a gente não pode trazer tudo lá do limite do cálculo 1, porque lá as coisas é só uma variável. Aqui não, os caras são dois, tem duas coordenadas, tem três, é por isso que a gente tem que fazer certos cuidados, viu? Mas na maioria dos casos, a teoria, a definição funciona a mesma. A definição de limite é a mesma coisa. Qual é a definição de limite? Outra coisa que vocês precisam também saber de forma clara, né? De forma traduzida. Vocês saber falar de limite sem só ler. Não, o limite é para todo epsilon positivo, existe um delta maior do que zero, tal que x menor que o ponto, menor que o epsilon, implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Não, não é assim não. Você precisa saber a definição mesmo traduzida. Falar de forma clara, dar exemplo se possível, né? Então, sempre eu peço isso para os meus alunos. Entendo a definição, gente, que é o principal. Depois a gente vai partir para outras coisas, teorema para contínuo. Mas o limite, o que é? O limite, gente, é o seguinte. O limite de uma função é sempre dado para a gente um ponto, vou chamar o ponto de A, e a gente vai olhar para a função, né? O que a gente vai olhar na função? Primeiro, o ponto que a gente vai pegar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproximar desse ponto o máximo possível. A gente vai se aproximar desse ponto o máximo possível e vai ver como é que a minha função se comporta. É isso o limite. É basicamente essa estrutura aqui. A gente se aproxima de um valor e vê como é que a minha função se comporta.
Se como eu estou se aproximando, a minha função tem o mesmo comportamento, aí eu digo que a minha função tem limite, o limite é esse comportamento. Agora, se eu se aproximei do meu ponto e por um lado dei um valor e se aproximei por outro lado deu outro valor, aí eu digo que minha função não tem limite. Limite é isso, gente. Não importa como se aproximar, tá dando sempre as mesmas coisas. E isso faz sentido, viu, também na vida real. Vocês podem usar limites para concluir certas coisas na vida de vocês. Por exemplo, quer saber se algo vai dar certo? Você vai se aproximando, né? E ver o que está acontecendo com as coisas. Tipo, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo da prova. O que vocês acham do limite da prova de vocês, né? Vocês estão estudando, né? Vocês estão estudando. A tendência do zero. A tendência é o quê? É ir pro zero. Não, a tendência é você tirar nota boa, né? A tendência é ir pro mais infinita. Não, a gente tá procurando um limite para não chegar em zero, mas tá difícil. Aí é por isso, você tem que se aproximar do estudo, tem que se aproximar. Quanto mais você se aproximar, mais a prova vai dar certo amanhã. É mais ou menos isso o limite. Viu? E aí, ó, pra gente, em função de várias variáveis, é a mesma coisa, é a mesma ideia. A gente vai se aproximar de um ponto e vai ver como é que a minha função se comporta. Beleza? Qual a principal diferença é o seguinte, gente, a diferença é como a gente está se aproximando agora. Lembra do mundo se a reta fosse em uma dimensão? Lembra? Lá, se a reta fosse em uma dimensão, a gente ia ser um ponto. Como é que a gente ia se aproximar? Se você fosse um ponto, seu amigo fosse um ponto, como é que você ia lá na casa dele? Você só ia por duas direções. Ou você ia pela esquerda, ou você ia pela direita. Você não podia pegar um avião e chegar na casa dele, não. Ou era pela esquerda ou pela direita. Só essas duas direções. Agora, quando a gente aumenta as dimensões, aí a gente tem mais direções a ser observadas. Por exemplo, esse cara aqui no R2, como é que eu posso se aproximar dele? Posso se aproximar dele pela esquerda e pela direita. Posso isso? Posso. Mas tem outras direções também. Posso aproximar por aqui, por cima, por baixo. Então tem várias aproximações. Essa é a principal diferença. Em cálculo 1, só tem duas aproximações, esquerda e direita. No cálculo 3, né, funções de várias variáveis, a gente pode se aproximar ou pela esquerda ou pela direita, por cima ou por baixo. Então tem várias aproximações. Então o limite é isso. A gente vai se aproximar de um ponto por vários caminhos, né? E aí, se sempre quando eu se aproximar está atendendo a um número fixo, aí vai ser o nosso limite. Ah, professor, né? Como é que eu provo que a função tem limite? Eu tenho que mostrar que vale para todos os caminhos? Tecnicamente, sim. Essa é a parte mais difícil. Mas a parte mais fácil é provar que uma função não tem limite. Como é que eu provo que uma função não tem limite? Simples. Basta mostrar que dois caminhos diferentes, né, tá dando dois valores diferentes. Se está dando dois valores diferentes, então a função não tem limite. Para ter, tem que ser todos os lados. Para não ter, basta pegar dois. Viu? Aí, ó, calma, né? Sempre na matemática tem um teorema para facilitar nossas contas. Aí tem uns teoremas de limites para facilitar nossas contas, para fazer as contas mais rápidas. A gente não precisa toda vez analisar através de um gráfico. A gente pode resolver limites da seguinte forma, né? O primeiro teorema que a gente conhece é o quê? Substituir. A gente vai pegar só os pontos e substituir dentro da função. Se a gente substituir e der o número real, morreu a questão. Beleza? Só que se a gente substituir der o número determinado, e aí, professor, o que acontece? Determinado, gente, não é resposta. Se der indeterminado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplificar a função. Simplificar. Usando alguns conceitos matemáticos. A gente vai simplificar e vai voltar depois para a etapa de substituir novamente e ver se dá um número real. É assim. Beleza? Outros resultados que a gente pode utilizar. Tem uns teoremas aqui, né? Um teorema bastante útil que a gente utiliza, que é o teorema esse aqui, ó. Se uma função é limitada e a outra está indo para zero, e as duas estão multiplicando, o limite dessa função aqui é zero. Tem outros também. Tem um limite trigonométrico fundamental, o seno de x sobre x, quando vai para zero, isso aqui dá 1.
e outras. Viu? Aí, pessoal, isso aqui não importa. Por que que não importa? Quer dizer, precisa saber. Não importa é tipo a gente ficar anotando agora. Né? Já tá o campeonato de amanhã, né? A altura do campeonato de amanhã. Basta a gente consultar na hora da prova, né? A gente pode consultar, então consulte, gente. O interessante é que vocês tenham anotado todas as técnicas possíveis de limites. Anotem todos os resultados, todos os teoremas, deixem tudo já no ponto, o resumo. Viu? Aí na hora, só ver a função e ver que tipo de situação ela vai se encaixar para você fazer o limite. Por exemplo, né? Vamos fazer a questão 2. Por fora. Questão difícil? Não é. Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu fechar aqui esse resumo. Ó, questão 2 é o seguinte. Aí aqui, ó, entra a parte da... Deixa eu só fechar aqui. Entra a parte de rotação. Lembra que eu falei questão de rotação? Você ficar rotacionando o exercício. A questão do exercício é importante. Alguém até perguntou assim, professor, não lembro quem foi. Professor, como é que eu sei se eu preciso fazer um mestrado para ver que eu vou fazer isso? É só mesmo questão de prática. Quanto mais exercício você fizer, mais olhar, mais algumas noções, você vê na cara, já sabe o passo que tem que usar. Por exemplo, quando eu peguei esse exercício aqui, eu já sabia mais ou menos o que tinha que utilizar. Por quê? Porque eu já vi uma questão parecida com essa. Aí eu já sei que essa aqui também vai sair, pelo menos é para sair do mesmo jeito. Porque a função é a mesma que eu vi lá no exercício. Então o exercício que é o seguinte, gente. Ó. O limite dessa função aqui, ó. Só inserir o zero, professor? Calma, peraí. Deixa eu só fazer uma comparação antes. Ó, essa função aqui, ó. Ela... Quando a gente substitui, ela dá indeterminado, porque aqui embaixo dá zero. Ela dá indeterminado. Então, ela não sai da forma direta, não sai substituindo. Aí eu preciso usar outra forma. A outra forma de fazer essa questão é o seguinte. A função seno, ela é limitada. Ela é limitada. Ela está entre... Vocês sabem disso, né? A função seno, ela está entre 1 e menos 1. Ela é limitada. E essa aqui, ó, quando eu jogar o x para zero, vai dar zero. Opa, vou lá no meu resumo. Cadê o resumo de limite? Deixa eu ver se tem algo parecido com isso. Tem tanta coisa que aperta. Opa. Enfim. Deixa eu fechar tudo aqui. Estou aqui, né? Aí tem lá no resumo, né? O resumo é o seguinte. O limite de uma função limitada e a outra está indo para zero. Se eu estou multiplicando essas duas funções aqui, o limite dessa função dá zero também. Opa, então essa é a função aqui. Essa aqui é limitada. E essa aqui dá zero. Então, esse limite aqui vai dar zero, por causa desse teorema. Beleza? Professor, Oi. mas assim, no caso do seno e cosseno, eu sei que é limitado. Como que eu vou saber que outros tipos de função também são limitados para eu aplicar esse teorema? Sim. Pois é. Aí está a questão de rotacionar, né? É mesmo prática. Pegar questões, ver questões, né? Quanto mais você fazer, mais algumas, na hora que você vê, opa, essa questão eu já fiz alguma vez. Deixa eu ver qual foi a questão. Então, ó, tem uma questão que é assim, ó. O limite da função é x ao quadrado. Eu acho que tem até no livro do Guidoriz. Vou botar isso aqui. Ó, essa função aqui, ó, ela vai dar zero. Por quê? Porque essa aqui, ela é limitada. Ela é limitada e essa aqui vai para zero. Vou provar que essa aqui é limitada. Ó. Aí tem toda uma continha. Por que essa aqui é limitada? Por causa disso aqui. Para mostrar que é algo limitado, gente, tem que mostrar que está entre duas constantes. Viu? Tem que mostrar que está entre duas constantes. Por exemplo, a função seno ela é limitada porque está entre 1 e menos 1. Ela é limitada. Por que essa função aqui ela é limitada? A continha é essa. Ó. X ao quadrado, né? Qualquer número ao quadrado, né? É sempre maior ou igual que zero, não é? Qualquer número ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. E aí, ó, me diga se isso aqui é ou não é verdade. O x ao quadrado ele é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Qualquer coisa positiva é menor ou igual do que outra coisa positiva somada. É ou não é? 1 é menor do que 1
mais 1, mais 2, mais 3? É, professor. Pronto. Aí agora, para ficar exatamente aqui, né? Ela tinha que ficar lá embaixo. Como é que eu faço para ela ficar lá embaixo? É só dividir por esse termo aqui, ó. Então eu vou multiplicar essa desigualdade por 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí detalhe, né? Aí, quando você fazer certas simplificações, você precisa ter certeza que dá para fazer isso. Não. Eu posso dividir isso, eu só posso dividir as coisas se aqui embaixo não for zero. Se aqui embaixo não é zero, se o x e o y forem para zero, isso aqui não vai ser zero, não. Viu? Porque o limite é aproximar. Se isso aqui está indo para zero, isso aqui nunca vai ser zero, não. Eu estou se aproximando de zero. Então, essas duas coisas não são zero, então dá para fazer essa divisão. Vou dividir, né? Continua a mesma desigualdade? Continua, porque ela é o x ao quadrado e o y ao quadrado são positivos. Então, divide, ó, divide. E quando eu dividir esse termo por ele mesmo, né? Isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar 1. Ok? Vai dar 1. Então, ó, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é uma função limitada. Está entre 1, está entre 0 e 1. Beleza? Como esse aqui é limitado e o outro vai para 0, então o limite dessa função aqui é 0. Aí como é que eu sei isso? Eu fiz algumas questões que tinha mais ou menos isso aqui. Ó. É prática, viu? Pode falar, Luiz. Alguém falou alguma coisa? Beleza? Aí na hora que eu ver... Professor, eu queria falar. Pode falar. Meu professor, ele deu uma opção de limite por dois caminhos. O teorema dos dois caminhos. Ele pode ser utilizado nessa questão? Não. E pode determinar um limite? Não pode. Tá errado. Não pode. Viu? Outros testes... Eu não me lembro muito bem, eu só tentei o teste, então. Deixa eu só concluir aqui. Os testes dos dois caminhos... Digita aí, Luiz, no chat mesmo, que eu li, vou ver aqui no chat. Os testes dos dois caminhos, você usa para provar que a função não tem limite. Você não pode usar os testes dos dois caminhos para dizer que a função não tem limite, não. Se eu tenho um ponto aqui, se eu estou se aproximando desse ponto, a esquerda e a direita, né? E quando se aproximar a esquerda e a direita, aqui está dando 0, o limite vai dar 0? Eu não sei. Pode ser ou não pode ser. Eu posso concluir só com dois caminhos? Não. Essa função não tem... Esse ponto aqui no R2, ele não tem só esses dois caminhos aqui, não. Ela pode vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Para concluir que é 0, todos os caminhos têm que ser igual a 0. Não só dois que você pegar. Viu? Então, a gente usa os testes dos dois caminhos só para provar que não tem limite. Eu não posso usar os testes dos dois caminhos para provar que a função não tem limite. Dizer que dois caminhos da função está dando 0, não conclui que dá 0, não. Essa questão, basicamente, sai por esse resultado. Essa questão do fórum. Né? Pela essa questão de ser limitada e uma vai para 0. Na hora que eu vi aqui, opa, eu vi esse aqui, o x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado aqui, é a função limitada. Ah, professor, mas aqui tem 3. Opa, só separar. Ó, se você separar aqui, ó, botar tudo direitinho, vou botar igual a função que eu vi, né? Eu sei o seguinte, eu sei que essa função meio que ela é limitada. Já vi uma questão assim. Então, vou separar ela. Deixa eu ver se dá para separar. Dá para separar, né? Opa, aqui tem um 3, né? Primeiro, vou colocar o 3 lá embaixo em evidência. Posso fazer isso? Pode, porque o 3 está multiplicando os dois termos. Boto o 3 em evidência, ok? E aí, ó, vou botar o x ao quadrado em evidência. Posso fazer isso? Posso, porque ele está multiplicando. Vou botar tudo para cá. Pronto. Morreu a história. Essa função aqui, ó, ela é limitada. Já vi um exercício que é assim. Ela é limitada. E aí, ó, quando o y for para 0, quanto é que vai dar o limite disso aqui? Quanto é o limite de 2 sobre y sobre 3 quando vai para 0? Vai dar 0. Ah, lá no meu resumo eu tenho isso. Uma função limitada, a outra está indo para 0. O limite da multiplicação dessas duas funções é 0. Deixa eu botar aqui.
rascunho, viu? Aí vocês organizam as coisas. Gente. Essa função limitada. Essa aqui, ó, vai para zero quando o y for para zero, né? O y está indo para zero. E pronto, né? Se uma é limitada, a outra está indo para zero, então a multiplicação dessas duas funções, o limite dessas duas funções multiplicando, que é essa função aí do fórum, né? De forma simplificada. Por esse resultado, esse limite é zero. É assim a resposta dela. Ok? Ok, então existe limite a zero. Aí tem que botar esses argumentos aí, ó. Limitada. Tem que separar mesmo os argumentos, professor. O limite. Certo. Escrevam direitinho. Eu botei aqui já bem resumido as coisas. Botem organizado, gente. Não custa nada, ó. Que nem aqui, ó. Cadê minha listinha? Depois eu boto aqui pra vocês copiar. Cadê? Onde é que eu botei? Ah, tá aqui. Bota assim organizado, ó. Eu fiz um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu fiz. Por exemplo, essa função aqui, se eu fosse tirar o limite dela, ia dar zero, né? Ó. Limitada, e o seno é limitado, e essa outra aqui, quando o x for zero e o y for zero, vai dar zero também. Então, uma dá zero e a outra limitada, essa função, o limite dela é zero. Escreva assim direitinho, gente. Bota espacinho, bonitinho. Aqui eu já botei de forma resumida. Já. E aí, pessoal, alguma dúvida? Professor, você tem como dar... Oi? Pode falar. Eu mexi sem querer. Pode ligar o microfone. Na parte de continuidade, descontinuidade, eu tô com problema neles. Tá, eu vou fazer só mais uma questão, gente, pra encerrar, porque já tá bem extenso. Deixa eu pegar um aqui já. Pois é, eu vou fazer só um aqui. Mas assim, se você sabe limite, dá para fazer continuidade. Você vai fazer só uma comparação. Vou fechar bem aqui. Ó, vou fazer um aqui. Vou fazer a letra B. Ó, continuidade é o seguinte, gente. Continuidade é justamente quando você vai pegar o limite da função, né? E o limite dessa função é a mesma coisa que você pegou a função e só substituiu pelos pontos. É tipo isso. Toda função que ela sai direto quando você substitui é uma função contínua. Por exemplo, essa função aqui, ó, x ao quadrado. Ela é contínua? É. Porque aqui dá para substituir direto, né? Substituir por 1 vai ficar quanto? Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Quanto é o f de 1? O f de 1 é ele mesmo. É 1 ao quadrado, que é 1 também. Então, basicamente isso. Continuidade é quando o limite da função é igual à imagem da função naquele ponto. Se essas duas coisas existem e são iguais, a função é contínua naquele ponto. Se um desses aqui não existir, ou se os dois forem diferentes, a conclusão é, não é contínua. Viu? Então, vamos fazer essa comparação aí. É só observar essas duas coisas. A imagem do ponto e o limite da função no ponto. Se os dois resultados forem iguais, contínuo. Se não for, não é contínuo. Por exemplo, que eu vou fazer a letra B. Letra B, né? Está perguntando se essa função é contínua no ponto 1, 2. Primeiro, vou tirar aqui a imagem, né? Vou ver se tem imagem. Quanto é a imagem de 1, 2? A imagem de 1, 2 é só substituir. É 1 ao cubo menos 3 vezes 1, 2 ao quadrado, mais 2 sobre 2 vezes 1, 2 ao quadrado, menos 1. Vamos ver o que dá isso aqui. Primeiro vou fazer logo a fração lá embaixo, né, o denominador, para ver se não vai dar zero. Vai dar zero? Acho que não, né? Vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, né? 8 menos 1 dá 7. Então,
não deu 0 aqui, então vai dar um número real. 1 ao cubo é 1. 4, né? Vai dar 4 aqui. 4 vezes 3 dá 12. Vê se eu não estou fazendo errado aí. Mais 2. Isso aqui vai ser igual a 7. Vai dar 3. Vai dar menos 9, né? É isso? É. Menos 9, né? Beleza. Tem um ponto, tem a imagem de um ponto. Vamos fazer a conclusão agora. Vamos tirar. Professor, Oi. menos 3 vezes 1, 2 ao quadrado, não? Tá 6, né, não? 12. Ah, tá certo, desculpa, professor. Desculpa. Não, eu não tinha visto 2 ao quadrado aqui, não, professor. Agora eu vou tirar o limite dessa função, ó. Com a primeira coordenada tendendo a 1, com a segunda coordenada tendendo a 2, né? Vou tirar o limite dela, e para ela ser contínua, tem que dar esse mesmo resultado aqui. Se não der, eu digo, não é contínua, no ponto 1, 2. Vamos tirar o limite dessa função. Essa função aqui, ó, vai dar a mesma coisa, né? Essa função aqui, por que vai dar a mesma coisa? Porque ela não dá problema, né? Quando eu substituir lá embaixo, vai dar algum número indeterminado? Não. Quando eu substituir aqui embaixo o x por 1 e y por 2, né? Aqui embaixo vai dar 7. Dá problema de ser um número não real? Não. Pode dar qualquer número aqui em cima. Porque aqui embaixo não deu 0. Então é só substituir aqui em cima, vai dar menos 9, né? Aí você vai comparar os dois resultados. Se a imagem for igual o limite da função naquele ponto, aí você conclui. A função é contínua. Naquele ponto. Viu? Deixa eu ver aqui outra. Ó, essa parte aqui da definição, eu por mim não. Professor, Pode falar. Porque quando a gente joga lá os pontos, vai dar o mesmo resultado, certo? Mas eu não consegui ver a diferença da imagem. É porque alguns pontos não dá, ó. Porque alguns pontos não dá. Algumas funções são contínuas e outras. Por exemplo, como já foi dado aqui no exercício 1 e 2, é só inserir, né, não? É inserir, né, tem que dar o mesmo limite, tem que dar o mesmo ponto. Deixa eu abrir aqui outro quadro aqui. Por exemplo, ó, essa função aqui, ó, ela não é contínua no 0. Ela não é contínua no 0. Por que ela não é contínua no 0? Ah, professor, o senhor acabou de mostrar que essa função tem limite. Ela tem limite. Qual é o limite dessa função aqui, gente? Que a gente acabou de ver. Limitada, vai para 0, dá quanto? Dá 0. Ela tem limite. Beleza. Mas aí, vamos tirar a imagem do ponto 0. Quanto é o f de 0? É 0 vezes o seno de 1 sobre 0. Isso aqui, ó. Isso aqui não existe, não. Isso aqui é indeterminado. Multiplicando por 0, continua sendo indeterminado. Ela é contínua? Não. Por quê? Porque ela tem um limite, mas ela não é igual à imagem no ponto. Ah, entendi. Uma foi dada a função e outra no limite. Tem que ter as duas Às coisas. vezes ela pode ter limite, mas não ser contínua, né? Isso. Às vezes ela pode ter a imagem e pode não ter o limite. Também pode acontecer isso. Né? Ah, certo. Viu? Ó, só é... Então, professor, para mim ver se eu entendi. Pode falar. Só vai ser contínua quando a imagem for igual ao limite? Isso. A imagem do ponto, se você quer saber se a função quer contínua naquele ponto, a imagem naquele ponto tem que ser igual ao limite naquele ponto. Se não for, não existir em ambos os lados, é diferente, não é contínuo. Ok? Aí, ó. Ok, professor. Tem umas questões que é para provar o limite, né? Eu acho para mim que não faz muito sentido, porque essa parte de provar o limite, ela é mais específico de outra disciplina. Só que a gente não trabalha no curso de licenciatura, ela trabalha no curso de bacharel, que é análise no RN. Vocês vão ver análise na reta. No RN, não. Análise no RN é justamente para provar as coisas de cálculo, né?
provar justamente isso, provar que o limite de uma função é tal. Tipo, já dá a resposta, prova que o limite da função é 3. E aí, ó, usa uns conceitos que é um pouco... Tem que ter noções de espaços vetoriais, de distância, né? Que não é o foco da disciplina de cálculo 3. Cálculo 3 é meio fazer contas. Não essa parte mais algébrica aqui. Pelo menos na prova aqui do meu polo, os alunos podem ficar garantidos que não precisam fazer questões desse tipo aqui. Mas não vai cair questões desse tipo aqui, não. De definição. Eu não sei os outros polos, mas os meus polos aqui não vai cair essas questões de limites por definição. Não precisa fazer, não. Provar que o limite é para o epsilon para o delta. Não é o nosso foco. Bom, enfim, gente. Tá bom. Eu ia fazer mais, a gente conversou bastante, mas deu para aproveitar muita coisa, né?